Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Bora bater um papo sobre pontos de demanda? A gente pode até aproveitar e colocar aqui nesse balaio aqueles pontos que tem aquelas letras que são consideradas pesadas, aqueles pontos com letras que denigrem as entidades. Esse é um assunto bem polarizado. Tem quem cante e defenda que tem que cantar, tem quem não cante e defenda que não se deve cantar. E o meu objetivo com esse podcast é contribuir com esse universo infinito que é a espiritualidade. Não é dizer o que está certo, não é dizer o que está errado. É claro que eu tenho os meus posicionamentos, eu vou compartilhar o meu posicionamento, mas com esse objetivo de contribuir para que você, ouvinte, que assim como eu, busca estudar a Umbanda, possa desenvolver ou exercitar o seu pensamento crítico. Em tudo na nossa vida nós precisamos de pensamento crítico. E dentro da religião não é diferente. No que diz respeito à fé, não é diferente. É por causa da falta de pensamento crítico que muitos sacerdotes ou falsos sacerdotes conseguem a ascensão no nosso meio e acabam trazendo ensinamentos horrendos, denegrindo a nossa religião, acabam ensinando coisas extremamente prejudiciais à vida das pessoas, porque as pessoas que os seguem não têm pensamento crítico. Então, essa é a minha principal proposta com esse podcast, é incentivar esse pensamento crítico. Quando nós nos deparamos com uma pessoa que está há mais tempo na religião ou que é um dirigente da religião, é natural que a gente tenha ela como uma autoridade no assunto. O que ela diz para a gente acaba se tornando lei, acaba se tornando certo, principalmente quando é o nosso primeiro contato. É muito comum nessa questão, a gente está falando sobre pontos, né? Da pessoa aprende o ponto numa casa, a primeira vez que ela aprende, e aí ela chega em outra casa ou chega com outro irmão e o ponto é cantado diferente. Ela fala assim, não, mas o certo é do outro jeito. Para ela, o certo é o jeito que ela aprendeu. Foi o primeiro contato. E assim vai seguindo em vários outros aspectos da religião. A pessoa, aquela informação que chega primeiro acaba sendo a válida, porque foi o pai de santo dela que disse, que foi o irmão de santo dela que é mais experiente que disse. E aí, às vezes, aquilo que está sendo dito não é nem relevante para o seu aprimoramento moral, para a sua evolução como espírito, ou não é relevante para a prestação da caridade, que esses são os principais objetivos da Umbanda. Aprimoramento do espírito, prestação de caridade, e aí são costumes, é cultural, e nada vai fazer diferença. E a pessoa toma aquilo como uma verdade absoluta e ela acha que se ela deixar de fazer, ou se ela fazer, ela vai ficar prejudicada espiritualmente. Quando o que está sendo dito simplesmente irrelevante, tá tranquilo, tá ótimo, não vai feder nem vai cheirar. O problema é quando isso é prejudicial à vida espiritual da pessoa, ou à saúde da pessoa, ou à vida material da pessoa, seja em qualquer aspecto. Quando isso se torna prejudicial, aí está um grande problema. E como se defender disso? Através do pensamento crítico. Não estou falando que você vai criticar ou vai querer tratar a ferro e fogo, fazer um inquérito de tudo o que o seu dirigente falar. Mas considere, será que o seu dirigente, ele é um dirigente sério? Ele é um dirigente comprometido? Dirigente perfeito não vai haver, não adianta. A gente vai achar dirigente com egoísmo, com vaidade, porque é nosso. Nós estamos aqui na Terra para poder trabalhar isso. E com ele não é diferente. E eu acho que para eles ainda é pior, porque eles lidam com as questões deles e ainda tem que lidar com as nossas. Então, um dirigente perfeito a gente não vai ter. Mas será que o seu dirigente é comprometido com a verdade, é comprometido com o bem? Será que ele entende realmente a religião? Porque
já ouvi coisas terríveis do tipo, o dirigente deu aí um rito no qual a mulher tinha que transar com ele incorporado. Isso não tá certo, né? Então, é esse tipo de coisa. Se a pessoa tivesse o mínimo de pensamento crítico, ela não se sujeitaria a esse tipo de situação. Então, essa é a proposta desse podcast. Desenvolver, fazer você raciocinar, fazer você tomar as suas próprias escolhas com a espiritualidade, em conjunto com aqueles que falam na tua intuição, com os seus guias. Então, bora para o assunto focal, que são os pontos de demanda. E para você, novo macumbeiro que não sabe o que é ponto de demanda, vamos a um pequeno resumo. No geral, é claro que tem pessoas que vão explicar melhor do que eu. Os pontos de demanda são aqueles pontos que chamam para briga. Aqueles pontos que dizem, pode vir quente que eu tô fervendo. Para um lado, um grupo de pessoas da Umbanda, esse é o tipo de ponto que não se deve ser cantado, porque nós temos que ser pacificadores e a espiritualidade também tem que ser pacificadora. E se um espírito está disposto a partir para a agressão, seja lá de qualquer forma de agressão, esse espírito não é um espírito de luz. E aí nós temos o outro lado, que diz que esses pontos devem ser cantados sim, porque a quebra de demanda nem sempre é feita no diálogo, na conversa boa, às vezes requer ali uma entrada mais enérgica. Tem pessoas que realmente elas precisam de uma chicotada para poder se colocar no seu lugar. E aí, fazendo uma análise dessas duas vertentes, a gente fica um pouco confuso. Pelo menos, eu fiquei no início da minha jornada, porque as duas fazem sentido para mim. Tipo, de fato, não tem situações que você precisa ser enérgica, tem que entrar ali, pé na porta e partir para a briga mesmo, porque senão você vai ser pisoteado, você vai ser massacrado. E tem situações em que o que convém, o que cabe, o que vai ser mais produtivo vai ser a pacificação, porque o resultado de uma briga não vai ser benéfico ou vai ter danos em maior quantidade do que os benefícios. E aí, pesando tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu canto ponto de demanda, mas eu canto ponto de demanda quando, vou explicar quando, para que vocês, se vocês estão na dúvida de se canta, se não canta, ponderar e ver aquilo que cabe melhor na sua vida. Eu canto os pontos de demanda para aquilo que eles foram feitos, ou que eu entendo que eles foram feitos, que são para rituais, para trabalhos de quebra de demanda. E aí, o que é demanda, para você, novo macumbeiro, diferentemente do que se é usado na administração, onde demanda são solicitações, pedidos ou exigências, algo que precisa ser feito, a manifestação de um desejo. Dentro da Umbanda, a palavra demanda tem outro significado, totalmente diferente do significado dentro da administração, do significado do dicionário. Demandas dentro da Umbanda significa manifestações de desejos ruins, desejos prejudiciais. Dizemos que uma pessoa recebeu uma demanda quando ela recebeu alguma carga energética de alguém que desejou mal para ela, seja essa pessoa encarnada ou desencarnada, emanou um desejo maligno para você, ou fez um feitiço contra a sua vida, contra a sua prosperidade, contra a sua qualquer coisa boa para você. Isso é o que nós chamamos de demanda dentro da Umbanda. E é comum chegar pessoas para tratamento, sentar lá no pé do preto velho e falar assim, olha, minha vida não vai para frente, ou eu tenho uma doença que os médicos não conseguem resolver. E aí, quando o preto velho vai lá investigar a situação,
trata-se de uma demanda, ou seja, aquela pessoa está sofrendo porque ela recebeu uma carga energética, seja de alguém que tem inveja dela, seja de alguém que tem raiva dela, e essa carga energética pode ser emanada por um desejo quase que inconsciente. Tipo, a pessoa deseja aquilo, mas ela não manifesta verbalmente esse desejo, ou ela pode ter até se envolvido com outros espíritos e ter feito, sim, um feitiço contra aquela pessoa. No caso, por exemplo, de amarração, que a pessoa vai lá, faz um feitiço contra um relacionamento, faz um feitiço contra o seu bem-amado lá, entre aspas, para poder fazer com que ele só pense nela e só queira ela de uma forma forçada. Isso são demandas. E quando as pessoas chegam vítimas desse tipo de emanação energética, os pretos velhos ou as entidades que estão trabalhando, eles pedem para a gente executar um trabalho de quebra de demanda. E aí sim a gente trabalha com esses pontos. Então, nessa situação em que eu estou em um rito, em um trabalho que o objetivo é esse, é quebra de demanda, eu canto sim os pontos de demanda. Outra situação que eu canto os pontos de demanda, quando eu tenho que aprender, é claro, e aí eu pego aquele dia ali, eu sei que vai ter trabalho de ponto de demanda, eu pego aquele dia e ponto de demanda não, quando vai ter trabalho de quebra de demanda, eu pego aquele dia ali, aquela semana e canto bastante, para que quando chegar lá na hora, precisar firmar um ponto, eu ter ele na ponta da língua, eu ter a melodia na minha mente. E canto também quando eu tô do nada, sei lá, caminhando, fazendo alguma atividade, o ponto vem na minha mente. De acordo com a intimidade que eu tenho com a minha espiritualidade, eu entendo que quando vem um ponto assim, do nada, todo aleatório na minha mente, são os meus guias me trazendo alguma informação. Então, se vem um ponto de Xangô, eu canto, faço aquela louvação, porque o ponto é uma prece. O ponto é uma prece cantada. Então, eu canto assim aquele ponto, mas eu não canto por cantar. Eu canto consciente de que eu estou fazendo uma prece. Então, se vier um ponto de demanda na minha mente, eu canto sim. Se eu puder verbalizar o canto, eu verbalizo. E se eu não puder, eu canto ele ali em silêncio, na voz, né? Mas canto na minha mente, pedindo para que as minhas entidades, para que a minha esquerda, meu povo da esquerda, possa estar me protegendo da maneira que eles acharem melhor. Se eles acharem que a pessoa que está emanando para mim precisa ser situada, que eles possam situar de acordo com a lei divina, de acordo com o que a pessoa precisa e merece. E por que esse meu foco no que a pessoa precisa e merece? Porque senão eu vou estar fazendo a mesma coisa que ela. Ela vai estar demandando para mim alguma coisa ruim e eu vou estar demandando também para ela uma coisa ruim, tipo, se lasca. Um exemplo de letra de ponto de demanda que eu reflito muito se eu estou disposta a cantar. Por exemplo, pode me malhar, no caldeirão de Maria Mulambo, você há de me pagar. Então, assim, eu estou desejando aí um troco. Tem aí uma pitadinha de vingança. Ou simplesmente você me paga, eu vou ver você tomando uma chicotada da sua própria língua. Esse ponto, eu me sinto assim, não é uma dualidade. Eu acho que ele tem ocasiões para ser cantado, ou seja, para ser rezado, já que um ponto é uma oração. Vou dar um exemplo de vida, algo que eu vivi. E o fato de eu ter vivido isso faz com que eu reflita se eu quero ou não fazer essa reza, cantando esse ponto. Houve um momento da minha vida profissional em que as pessoas falavam muito mal de mim no prédio onde eu trabalhava. Eles falavam que eu era sem educação,
que eu era grossa e que eu me achava melhor do que todo mundo. E aí, quando eu soube disso, que todo mundo falava mal de mim, eu fiquei arrasada. Inclusive, aquelas pessoas que trabalhavam ali do meu lado, que se relacionavam comigo por causa das atividades, elas também falavam mal de mim. E eu fiquei arrasada. Só que a vida não foi por maturidade, porque eu não tinha maturidade para isso. A vida foi me levando a questionar. Cara, por que eles falam mal de mim? Eles estão com razão? Inicialmente eu fiquei puta da vida, tipo, quem são eles para estarem falando mal de mim? Só que, porra, era o prédio todo falando mal de mim, todo mundo, ninguém gostava de mim. E eu comecei a refletir sobre. E eu conseguia encontrar por que eles falavam mal de mim. Eles estavam certíssimos. Eu realmente era sem educação. Eu não me achava melhor do que eles, na verdade era o contrário. Por que eu era sem educação? Porque eu tinha uma timidez extrema, extrema. Eu não nasci tímida, eu não fui uma criança tímida, eu não fui uma adolescente tímida. Mas houve um momento da minha vida em que houve uma queda de autoestima tão grande. Eu saí de um ambiente eu fui evangélica, eu fui daquelas igrejas da Assembleia de Deus que tudo era pecado, que você não podia nem botar uma camiseta porque era pecado. E de repente eu me vi em uma grande empresa, no meio de mulheres glamourosas, bem vestidas, bem maquiadas, pessoas assim viajadas com cultura, e eu não tinha isso quando eu era evangélica. Eu vim de um grupo religioso que pensava muito pequeno, que se você deseja ter um carro maneiro, você é ambicioso demais e você não vai pro céu. Eu vivi em um grupo assim. Então, quando eu me vi naquela grande empresa, uma das maiores empresas do país, no meio daquela mulherada independente, esclarecida, aquilo me inibiu muito, porque eu me achei ninguém. Então, quando eu entrava num ambiente, eu tinha tanta timidez, aquilo tomou conta de mim de um jeito tão intenso que eu não conseguia dar bom dia, boa tarde, não conseguia. Eu entrava muda, não olhava para a cara de ninguém e sentava no meu lugar. Se eu precisasse falar com uma pessoa sobre algum assunto, eu chegava nela, eu era o mais breve possível, eu era o mais seca possível, porque eu estava com vergonha de falar com aquela pessoa. E aí eles interpretavam como o quê? Sem educação, ó. Entrou na sala, todo mundo aqui, a mulher não tem coragem de dar um bom dia, de dar uma boa tarde. E às vezes eu ouvia realmente, bom dia, Priscila. E aí eu, entre os dentes, bom dia. Mas por timidez. E aí ficava a leitura deles. Uns achavam que eu simplesmente era sem educação. Outros achavam que eu não falava com eles porque eu me achava melhor que todo mundo, então eles não eram dignos de falar comigo. E aí a gente pode chegar e falar assim, mas eles também não tinham direito de te julgar. Tem sim, porque eu julgo as pessoas, isso faz parte da nossa vida, gente. A gente lê a vida, lê o outro de acordo com as nossas percepções, e essas eram as percepções deles. Então fazia sentido que eles pensassem isso de mim. E aí, hoje, se eu vivesse isso, eu talvez procuraria um terapeuta para lidar com a minha timidez. Mas naquela época eu nem tinha maturidade, nem conhecimento para isso, e eu achei que eu poderia lidar com isso sozinha, e eu consegui lidar com isso sozinha. Eu comecei a me obrigar a dar bom dia, a dar boa tarde, e não foi fácil, porque quando eu tentava me relacionar com as pessoas, eles estavam tão acostumados com eu ser seca, com eu cortar o assunto logo, que algumas pessoas achavam que eu não merecia essa segunda chance. Elas achavam que, tipo, quem é você que trata todo mundo mal e agora quer estar aqui na rodinha da conversa? Elas me ignoravam. Não foi fácil, mas eu consegui romper essa barreira. No final das contas, eu estava super comunicativa com todo mundo. Inventamos um processo lá de despedida de colegas que se aposentavam, que iam embora da empresa. Eu inventei tipo uma TV
onde eu fazia com um microfone grandão, eu entrevistava as pessoas para deixar recadinho para aquela pessoa que estava saindo. E aí aquilo eu virei tipo assim, uma das estrelas da gerência. Mas olha só, se eu tivesse, o que seria mais produtivo para a minha vida? Se eu tivesse simplesmente ficado demandando, nessa época eu não entendi, não conhecia macumba, então eu não faria isso. Mas vamos dizer que eu fiz que eu conhecesse. Seria melhor que eu ficasse demandando que aquelas pessoas queimassem no caldeirão de Maria Mulambo, ou se eu parasse para analisar quem sou eu nessa história toda. Se eu tivesse simplesmente ficado demandando, eu teria demorado mais a entender que aquilo que as pessoas falavam de mim era, em grande parte, verdade. Eles não acertaram no motivo, mas eles acertaram que o meu comportamento não era legal. E aí, o fato de eu não ter simplesmente demandado, pedido para Jeová queimar, fulminar aquelas pessoas, fez com que eu me conhecesse mais e falasse assim, peraí, essa Priscila aqui não sou eu sou despachada, eu sou comunicativa. E depois que eu mudei, que eu consegui vencer essa timidez, eu me tornei uma pessoa muito mais sociável, meu ambiente de trabalho ficou mais gostoso. Eu conheci pessoas maravilhosas que trabalhavam do meu lado já há 2, 3 anos e eu não sabia nada da vida delas. E eu descobri que elas são maravilhosas, que elas me trouxeram muito conhecimento. Eu ainda não fiz nenhuma viagem internacional, mas aí você tem aquele colega que foi para a Itália, que foi para o Japão, e aí senta ali do seu lado, te conta tudo. Gente, é uma delícia isso. Essa interação, esse conhecimento cultural que eu não tenho, mas eu pude adquirir através dos olhos dele. Eu vi a China, eu vi a Itália através dos olhos do meu colega. Então, isso foi maravilhoso para a minha vida. O resultado... Vamos colocar aí duas panelinhas, uma com 2 caixinhas, uma com o resultado de que se eu ficasse simplesmente demandando contra quem estava falando mal de mim, e uma de eu me olhar. Então, nesse caso, caberia um ponto de demanda? Isso foi o que eu vivi. Agora vamos a uma situação hipotética, onde eu acho que um ponto de demanda como esse, de que vai queimar no caldeirão de Maria Mulambo, faria sentido. Uma pessoa está tendo as outras pessoas falando mal dela, ou uma só pessoa falando mal dela, está prejudicando a vida dela com essa atitude. Estão falando mal de mim, e aí o meu chefe acha que compra lá a ideia do outro, é emprenhado pelo ouvido, e aí não me dá promoção. Ou o meu chefe me demite, ou aquele cara ou aquela mulher que gosta de você, que vocês têm tudo para ter um relacionamento, um namoro, alguma coisa. Aquela pessoa que foi a detratora, que falou mal de você, emprenhou o ouvido dela e aí ela já não te dá mais uma chance. E aí isso foge da sua alçada, porque não adianta você ir conversar com a pessoa que está falando mal de você, porque ela é uma tapada, vai virar briga e não vai dar em nada de bom. Você não está conseguindo se defender perante o seu chefe, perante a pessoa que você quer que te veja como você realmente é. E aí fugiu da sua alçada. Aí cabe, na minha opinião, cabe você clamar aí pela tua espiritualidade. E falar assim, meus amigos, tá acontecendo isso e eu não tenho ferramentas para lidar. Me ajuda? E aí, se a sua entidade vê que essa pessoa que está te malhando precisa ir parar no caldeirão da Maria Mulambo, como diz esse ponto, ela vai. Porque realmente tem pessoas que ela precisa da mãe dor para colocar um freio nela. Tem pessoas que não adianta você falar no amor, ela precisa da mãe dor. Às vezes aquela pessoa está tão desocupada da vida que aí ela vai, toma uma ralada de cara no chapisco, que ela vai se ocupar com a dor dela e vai te deixar em paz.
Mas isso aí, quem é que vai determinar se ela tem que ralar a cara no chapisco ou não? É a providência divina, porque até a ralada de chapisco na cara dela vai ser algo de acordo com o merecimento e as necessidades dela. Serão situações que farão com que ela cresça de alguma forma. Pode ser que ela não entenda e não cresça, mas o objetivo é sempre esse. Sempre que uma entidade de luz age de uma forma mais, eu não queria dizer repressora, mas de uma forma mais enérgica, é porque ela enxergou ali que aquela pessoa ela pode aproveitar aquela situação ruim de alguma forma. Ou ela vai entender que dói e não vai fazer nos outros, ou ela simplesmente vai se ocupar com aquilo e vai deixar de fazer uma outra coisa que é mais prejudicial ainda. Então, olha como a gente tem que refletir naquilo que a gente canta, porque o cantar é uma reza. E aí, eu canto qualquer coisa? Também não. Não é qualquer ponto de demanda que eu canto, porque conforme você vai caminhando com a espiritualidade, você começa a entender o poder das palavras, você começa a entender o poder da intenção. E não é sempre que a gente consegue usar uma palavra totalmente dissociada da sua intenção. Vamos num exemplo de um ponto que eu não canto. Olha a letra. Eu juro que vou matar essa andorinha. Eu juro que vou matar essa mulher. Essa mulher está fazendo arruaça na minha calunga. Eu juro que vou matar essa mulher. Eu imagino, assim, me conhecendo, que se eu tiver puta ao ponto de chegar a fazer uma reza dessa, a fazer um ponto clamando para uma entidade nessa questão de vou matar essa mulher, a minha intenção vai ser essa, porque eu vou estar chateada, eu vou estar frustrada, eu vou estar com raiva. Então eu não vou cantar assim, matar é modo de dizer. Eu não vou estar nessa energia. Eu vou estar naquele filha da mãe, eu quero te matar. Eu vou estar assim. Então é melhor que eu não tenha esse ponto no meu repertório, porque eu não quero me arrepender depois de ter emanado isso para ela. E até porque se ela não tiver merecimento de receber, ela não vai receber, mas eu vou estar em dívida com o cosmos, eu vou estar em dívida com o universo, porque eu emanei uma maldade para ela. Então, esse é o meu ponto de vista sobre pontos de demanda. Eu canto sim, dentro de um processo de quebra de demanda. Canto sim quando as entidades trazem, quando eles vêm à minha mente, eu entendo que a entidade me orientando, você precisa dar uma saravada aí para poder descarregar, mentaliza esse ponto para poder fortalecer um escudo, porque a gente está trabalhando para te defender. Mas ainda assim, eu paro para refletir quando eu sei do que se trata, como esse exemplo que eu dei, eu sei que a pessoa estava falando mal de mim, de compreender quem sou eu naquele contexto e o que é que cabe a mim, o que é que cabe à espiritualidade. Tem coisas que cabe sim pedir espiritualidade porque foge da nossa alçada. São coisas energéticas que eu não domino e eu tenho os limites de estar encarnada, e tem coisas que cabem a mim, como no caso que eu contei. Cabia a mim modificar o meu comportamento. Não adiantava Exu fazer isso ou fazer aquilo, frear as pessoas, ou me colocar de coitadinha, tadinha, ela é tímida. Não, cabia a mim. Porque se eu não tivesse mudado, além das amizades, muitas outras coisas teriam sido bloqueadas na minha vida. Como, por exemplo, cargos que eu não poderia ser promovida, porque eu não teria perfil. É um cargo que requer comunicação, eu não ia ter perfil, então eu não ia poder ser promovida, eu não ia poder ganhar mais. Então, esse é o meu ponto de vista sobre o ponto de demanda. Tem certo e errado? Não sei se tem certo e errado. Eu sei que tem coisas que são produtivas na minha vida e coisas que não são produtivas. E aí aquilo que eu identifico que não é produtivo
ou que eu possa estar gerando um débito para mim perante o universo. Eu prefiro excluir. E aí, dentro dessa ideia de excluir, eu acabo colocando também a questão dos pontos com letras que denigrem a espiritualidade, que denigrem a entidade. Por exemplo, dá uma olhadinha só na letra desse ponto. Antes eu não te traía, só lavava e passava. Hoje eu bebo, hoje eu fumo e faço amor de madrugada. A mulher que trai o homem tem fama de puta e vagabunda, gasta todo o seu dinheiro e ainda te queima na macumba. Muita gente adora esse ponto. Esse ponto tem na internet, ele tem muitas visualizações. A moça que canta, ela fica muito chateada quando alguém entra lá nos comentários e fala que ela tá denegrindo as pombagiras e que não é assim, que pombagira não é puta e tudo mais, e ela se chateia com isso. E aí, mais uma vez, a polarização, né? Quem canta e acha certo cantar, e quem não canta e que acha errado cantar. E se você for olhar o ponto de vista dos dois, você fala assim, peraí, esse ponto de vista tá certo. Ah, mas o outro também. E aí, eu também ponderei esses dois pontos, mas no final das contas, o que eu escolhi para poder eu agir foi com base no que é produtivo para a minha vida e no que não é produtivo. Nesse ponto, e como outros tantos, a questão da mulher ser puta, ser vagabunda, ela acaba sendo um pouco exaltada. E aí, mas você tá julgando a mulher que trai o marido. Não, eu não tô julgando a mulher. Eu tô julgando o ato. Porque eu me coloco no lugar do marido, sabe? E também como esposa, né? Eu tô trabalhando, tô levando lá, ganhando o pão de cada dia para manter o conforto da família. E aí aquela pessoa que tem um compromisso comigo, que me prometeu fidelidade, tá sambando na minha cara aí com outras mulheres na rua. Eu acho humilhante, para falar a verdade. Eu acho que quando uma pessoa está numa situação de ser traída, todo mundo sabe e ela não. Eu acho isso muito vergonhoso. Então, eu acho que a traição é uma forma de dor, de você causar dor na outra pessoa. E se você está causando dor na outra pessoa, não tem como isso ser bom. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas você não sabe o que ela tá passando. Não, não sei, não tá escrito na letra por que ela traiu. E se ela tinha motivos para trair, o marido era ruim, o marido batia, o marido não dava atenção para ela, eu continuo achando que não seria necessário ela trair. Que ela pode viver uma vida de solteira, que ela pode simplesmente sair do relacionamento e viver uma vida que ela gosta. Eu não vejo problema nenhum em uma pessoa ter múltiplos parceiros desde que ela não engane ninguém. Todo mundo diz, olha, eu não sou sua namorada, e se eu sou sua namorada, eu não sou monogâmica, então, ou eu não sou monogâmico. Eu não vejo problema nenhum disso, cada um faz da sua vida o que quer. Uns sentem muito prazer com o sexo, então ele gosta de ter vários parceiros, outros já têm mais prazer no sentimento, gosta de ter um parceiro só. Então, cada um com a sua vida, mas, na prática, um ponto desse não consigo vê-lo como uma reza. Eu não consigo trazer ele para minha espiritualidade, porque é um conceito que eu não concordo. Ah, Zé Pilintra é malandro, não trabalha, mas malandro no ponto de vista negativo. Eu vejo o Zé Pilintra malandro no ponto de vista positivo. O cara resiliente, o cara que não quebra perante os desafios da vida. Isso para mim é malandragem. Agora, o cara que é pinguço, que não trabalha e vive sua única fonte de renda no jogo. Então, assim, isso para mim não é uma coisa que eu ache legal. Então, para mim, não funciona como uma reza. Tem pessoas que vai funcionar para ela como uma reza, porque na vida dela, no ponto de vista dela, isso é uma coisa natural, louvável.
O que eu acho mais interessante e curioso é que será que é natural e louvável quando ela tá praticando ou quando alguém pratica com ela também tá de boa? Ai, tô apaixonada por fulano, fulano me prometeu fidelidade, ele falou que me ama e ela vai e pega ele com outra. Ou ele pega ela com outra. Ou também eu falo ele e ela, gente, porque é costume, tá? Não tenho essa questão de hétero, não. Ou ele pega ele com outro, ou ela pega ela com outro, com outra. Então, assim, será que quando ela tá sofrendo a traição dói nela? É natural? Ah, é natural, é normal. Ele quis, a vida é assim. Será? Claro que não, né? Porque se não fosse, elas não sentiriam dor, não ficariam chateadas porque foram traídas, não faria escândalo na porta dos outros. Então, para mim é muito difícil trazer esses pontos para o contexto da fé. Não consigo ver isso como uma oração. E com esses pontos de letras que denigrem, tem também os pontos com letras que são consideradas pesadas. Tem um ponto que eu estava ouvindo outro dia, quando eu fui pesquisar, fui ler mais sobre pontos de demanda e tudo mais. Um que fala que ela narrava que ela foi surpreendida por 7 homens. E ela fala, foram 7 homens para uma mulher só. Ou seja, para mim é pesadíssimo, é um ponto que fala sobre estupro. E esse tipo de ponto, para mim, não funciona como reza. É uma forma dela contar a história dela. E às vezes precisa sim ser cantado, porque quando pode ter ali na assistência alguém que passe por algo parecido. E normalmente a letra desses pontos mostram que elas deram a volta por cima, que eles deram a volta por cima. Isso acontece também muito em pontos de Preto Velho, que narra ali uma história muito triste, que a gente considera muito pesada, mas às vezes precisa sim ser cantado, porque ele está dizendo ali que independente da lama que ela foi afogada, ela conseguiu ascender. Ela conseguiu vencer, aquela entidade conseguiu superar. Consigo cantar? Não, não consigo, gente. Porque por ser uma coisa assim, algumas histórias assim muito tristes, mexem muito com o meu emocional. Teve uma última festa de Preto Velho na casa que eu trabalho, que a mãe, a dirigente da casa, pediu para eu aprender um ponto, que é cativeiro acabou. E a letra do ponto é triste demais, gente. Eu chorei tanto, tanto, tanto com a letra do ponto que eu falei assim, peraí, eu tô na TPM, então é por isso que eu tô emocionada. Vou dar uma respirada, vou esperar passar esses dias de menstruação e depois eu canto. Voltei uma semana depois a cantar o ponto e é só eu começar a ouvir para aprender a melodia, né? E aquela letra falando de eu subir o morro apanhando de ferro quente, aquilo mexia tanto comigo, tanto comigo. Eu chorava tanto que eu mandei um áudio para minha dirigente falando assim, mãe, eu não tenho condições de cantar esse ponto. Esse ponto me faz me sentir muito mal, eu sinto muita dor. Aí eu até falei com ela, cara, ou das duas uma, ou eu fui uma dessas negas que apanhou de ferro quente, ou eu fui quem bateu com ferro quente, porque isso mexe demais com o meu íntimo. E aí, no final das contas, ela me instruiu a fazer uma firmeza para Preto Velho, para eu poder dissolver aquilo. E, de fato, aquela história mexeu tanto comigo que eu precisei sim, gente, fazer uma firmeza de Preto Velho para eu dissolver aqueles sentimentos que vieram à tona. Quando eu ouço esse ponto, eu me emociono, eu sinto assim aquela vibração, mas não com aquele peso energético emocional. Mas ainda assim eu prefiro não cantar. Lá na nossa casa canta, eu acho emocionante, eu acho que é super válido cantar por isso, porque o sofrimento faz parte da nossa vida. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Tem pessoas que elas estão vivendo a verdadeira rua da amargura,
que faz parte do processo evolutivo dela, e ela fica sem visualizar uma luz no fim do túnel. E aí, um ponto cantado, às vezes, ali naquele ambiente de oração, naquele ambiente energético, contando uma história de tragédia que finaliza numa ascensão, pode trazer para ela a virada de chave que ela precisa, para falar assim, peraí, isso aqui tem fim. Tudo tem início, meio e fim. Então, uma hora ou outra eu vou sair dessa lama aqui e eu vou ascender. Então, eu canto esses pontos que têm letras muito fortes, muito pesadas, quando eu estou num processo religioso, quando eu estou lá dentro, no meio de uma gira, no início de uma gira. Agora, no meu dia a dia em casa, eu não canto esses pontos porque são emoções que eu não quero despertar. Eu prefiro cantar pontos que me tragam alegria, cantar pontos de Yansan, pedindo para que o vento dela leve da minha vida o que eu não preciso, que traga para minha vida aquilo que eu preciso. Pontos de Oxum que venham trabalhar a minha espiritualidade, a minha feminilidade, a minha prosperidade. E assim, então eu não canto esses pontos por isso. Outro tipo de ponto também é muito polêmico, são pontos que falam que Exu é o diabo, que Exu é o capeta encarnado. Esses pontos também dividem muita opinião. E aí eu perguntei a vários macumbeiros de várias casas, perguntei também aos consulentes o que eles acham disso. E, gente, foi impressionante a quantidade de respostas diferentes que eu recebi. Pessoal da assistência que fala que ficam horrorizados quando cantam que Exu é o diabo. Pessoal do umbandista e da assistência também que acha que o Exu é o diabo, sim! E aí eles não desvinculam aquela questão do conceito do diabo católico, né, com o diabo evangélico, e aí o Exu é aquele diabo. Aí uns falam, Exu não é santo não, e outros falam, não, Exu é espírito de luz. E eu me deparei com isso também quando eu iniciei a minha jornada na Umbanda. Principalmente eu que vim da igreja evangélica, né? Qualquer hora dessa eu faço um episódio aí contando minha vida aí de evangélica a macumbeira, como que eu vim parar na macumba. Mas eu me deparei com isso e quando eu ouvia esses pontos na assistência, eu falei assim, rapaz, eu acho que minha mãe tá certa, isso aqui não é de Deus mesmo, não. E hoje eu tenho mais maturidade, mais conhecimento, né? Ouvir esse tipo de ponto não me impediu de conhecer mais a Umbanda, de mergulhar na Umbanda. Mas hoje eu penso assim, como que isso vai funcionar na minha vida? Porque não adianta eu ter opinião de que eu posso cantar porque Exu é o diabo mesmo. Não adianta eu ter opinião de que eu não devo cantar porque o Exu não é o diabo, se eu não conheço o reflexo desse ponto na minha vida. E na minha vida, esse tipo de ponto não tem reflexo nenhum. Porque a minha crença de diabo hoje é muito diferente da que eu tinha antes. E eu não acho realmente que Exu seja o diabo, então eu não vejo sentido de eu cantar que Exu é o diabo. Como eu disse, ponto para mim é oração. E aí eu vou ficar cantando que ele é o capeta e não é. Não acredito nisso. Então por que eu tô rezando que ele é o capeta se eu não acredito que ele é o capeta? E se ele for, ele vai ser no momento que tem que ser. Como um rapaz, ele falou num canal, acho que é o canal Sereia, alguma coisa Sereia, ela tem um episódio lá no canal dela que fala sobre ponto cantado. Ele diz, gente, Exu já foi julgado por Zambi, ele é o que é. E eu concordo com ele. Só que como o ponto é uma reza, eu não sinto que agrega valor à minha vida se eu cantar. Se eu estiver numa gira, o pessoal estiver cantando, for prática da casa cantar, eu canto. Mas na minha casa, no meu dia a dia, ou quando eu tenho a responsabilidade de puxar os pontos da gira, eu opto por coisas que eu acho mais produtiva. Mais uma vez, eu entro aí na questão da produtividade. Qual é o efeito que isso traz para a minha vida? E eu acho realmente que quando a gente está com assistência, eu não acho legal cantar, não. Porque nem todo mundo ali que está na assistência, ela está preparada para isso.
Há quem diga que a gente não tem que mudar nosso ponto de vista por causa da assistência. Que quem está ali na assistência, ela entende o que é macumba e ela vai com macumba com Lúcifer ou sem Lúcifer. E aí eu já sou um pouco mais solidária nesse aspecto. Eu acho que essa questão de Exu ser o diabo, como dizem algumas histórias, foi criado para que as pessoas respeitassem mais a Umbanda, porque os escravos, as pessoas que eram de religião, de matriz africana, eles eram muito judiados, e aí quando as pessoas entendiam, os senhores lá entendiam que aquilo era do diabo, temiam e deixavam eles em paz. Acredito que se essa história for verídica, houve um momento da vida, um momento da história em que isso foi necessário, que as pessoas precisavam ter respeito através do medo, mas hoje eu penso que nós estamos numa outra escala evolutiva, que já está na hora das pessoas conhecerem o que é, o que não é, que o diabo, na verdade, somos nós, quando nós fazemos escolhas ruins na nossa vida. Nós somos o diabo quando nós gastamos mais do que ganhamos, e aí a gente se lasca lá na frente. Nós somos o nosso próprio diabo quando a gente é negligente com a nossa saúde, quando a gente se entrega a vícios prejudiciais à nossa saúde e a gente se lasca lá na frente porque o corpo falha antes do previsto. Então, assim, nós somos os nossos próprios diabos, nossos próprios demônios estão dentro de nós quando nós nutrimos egoísmo, nutrimos vaidade, nutrimos mesquinharia. Então, eu prefiro não puxar pontos que ficam falando que Exu é o diabo, é o capeta, é o Lúcifer. Embora eu conheça que existe uma falange chamada Exu Lúcifer, não tenho experiências com ela, mas eu imagino que não deve ser o ponto de vista Lúcifer capiroto ruim que vai te levar para o inferno. E sim, mais uma falange trabalhadora que tem disposição de ir lá nas regiões trevosas e resgatar aqueles que estão aptos a serem retirados de lá. E essas regiões trevosas podem ser nas regiões de desencarnados e podem ser também regiões trevosas dentro de nós. Tem pessoas que elas vivem mágoas tão profundas que aquelas trevas daquelas mágoas dominam a vida dela. E aí essas falanges de Exu que são mais perto da gente, as falanges de pombagiras, de malandro, todas essas falanges de esquerda, eles vão ali, mergulham com a gente nas nossas trevas e nos resgatam. Então eu penso que essa falange de Exu Lúcifer também deve ser mais uma falange que tem essa disposição. Mas tirando desse contexto, eu prefiro não cantar porque eu não quero que o ignorante lá da assistência, ignorante no sentido de falta de conhecimento, feche o seu coração para a consulta. Que às vezes ele vai ouvir lá que é o diabo, é o capeta, e ele fala assim, gente, igual eu fazia, minha mãe estava certa. Isso aqui não é de Deus, não. E aí quando ele senta lá no banco, ele já tá com o quê? Tá na mão, né? Não passa nem Wi-Fi. Então não é isso que eu quero proporcionar para a assistência. Eu quero, enquanto eu estou puxando os pontos ali de início, de gira, que ela se entregue a bons sentimentos, que ela veja que ali é um lugar de socorro, de respiro, de consolação. E quando ela sentar lá no pé do preto velho, lá no toco, ela já vai estar com o coração abertinho. Sabe aquela terra bem trabalhada, bem arada, que a semente só deita ali e germina? Esse é o meu objetivo quando eu estou responsável pelos pontos de abertura. Então, por isso, eu prefiro não cantar esses pontos que falam de Exu ou Pombagira, de Lúcifer, de capeta, de diabo, por causa dessa conotação padrão que esse nome diabo tem. Diabo significa o quê? Traição, mentiras. Isso significa diabo. E não é isso que
a casa que eu frequento, a Umbanda que eu pratico, prega. Então, as pessoas, você não tem que mudar a Umbanda por causa da assistência. Não, eu não estou mudando a Umbanda. Eu estou cantando a Umbanda que eu optei, que eu escolhi praticar. A Umbanda que eu acredito que faz bem em maior quantidade. E aí, para finalizar, tem alguns pontos que, por exemplo, eu não vou lembrar dele agora. Eu queria até cantar um pedacinho, mas eu não vou lembrar. Ele fala: moça, me dá um cigarro, por favor, porque nem dinheiro eu tenho para comprar. E aí toda a letra do ponto é a pessoa chorando que ela não tem dinheiro. Esse é um tipo de ponto que eu jamais cantarei. Por quê? Porque ponto é uma oração. E a oração que eu quero fazer é que eu sou muito próspera, é que eu tenho muito dinheiro no bolso, embora eu possa não estar tendo no momento, mas eu não vou ficar emanando para o universo que eu sou uma pobre coitada, que eu não tenho dinheiro. Então, esses são os caminhos que eu opto para decidir se eu quero cantar um ponto ou não, se eu vou firmar meu pensamento naquele ponto ou não. Qual é a produtividade dele na minha vida? Qual é o impacto que eu gero na vida do outro quando eu estou cantando, quando eu estou produzindo essa reza cantada? Esses são os únicos critérios que existem para que você decida se você quer ou não cantar determinado ponto? Não. Esse é um critério que eu achei interessante para mim e eu estou compartilhando com vocês para que vocês analisem. Será que esse também não é um critério bom para vocês? Pode ser que amanhã ou depois, aprendendo com a vida, com as entidades, amadurecimento, eu escolha outras formas de decidir se eu vou ou não cantar determinados pontos. Mas, por hora, esses são os meus critérios e eu espero ter contribuído com você, te dando aí mais insumos para que você possa raciocinar, para que você possa conversar com seus próprios guias e decidir se esses pontos são ou não benéficos ou úteis ou produtivos na sua vida. Então, um grande abraço. Eu espero poder contribuir ainda mais com esse universo, como eu disse, infinito e maravilhoso da espiritualidade, porque eu amo trabalhar com a espiritualidade. Eu espero contribuir ainda mais com outros capítulos, com outro bate-papo. E se você discorda ou concorda ou quer acrescentar alguma coisa, coloca aí nos comentários, porque eu leio sempre. Um beijo para vocês, muito axé, muita luz, muita força, e que vocês possam aproveitar tudo isso que os pontos cantados trazem para a nossa vida, que vocês possam aproveitar essa reza cantada no seu dia a dia, enquanto você caminha, enquanto você lava a sua louça, enquanto você executa o seu trabalho, que você possa estar cantando, louvando, recebendo axé, cantando pontos de agradecimento, cantando pontos de reflexão, cantando pontos de pedido de socorro, então que você possa verdadeiramente ser abençoado com todo esse axé do ponto cantado. Um grande abraço e muito axé.